Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana a gente tem horário marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes e relevantes do momento, sempre com um convidado muito especial. Na entrevista com Dávila, hoje vamos receber o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é um dos governadores mais bem avaliados do país. Durante o seu governo, o Paraná tornou-se o melhor estado do país na avaliação da educação pública, está em primeiro lugar em sustentabilidade ambiental e é uma das potências do agronegócio brasileiro. E hoje, você vai conhecer melhor a trajetória do governador Ratinho Júnior. Governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Dávila. É um prazer estar aqui com você, com todos que nos acompanham, né? E feliz de estar estreando com você esse grande programa de entrevista, uma oportunidade. Agradeço essa honra de estar sendo o primeiro entrevistado. Governador, grande prazer. Governador, vamos começar pela questão fundamental do Brasil. Hoje, o maior drama do Brasil é a questão do ajuste fiscal. O governo federal não consegue fazer ajuste fiscal. Mas o senhor fez um trabalho exemplar no Paraná, que hoje tem a melhor situação fiscal do Brasil. Conta como é que foi essa luta para equilibrar as contas públicas do Estado e não perder popularidade. Olha, Dávila, você sabe que eu gosto muito de... Tem uma frase do ex-governador e economista, o Paulo Ertung, ex-governador do Espírito Santo, que fala que quem não cuida das contas não consegue cuidar dos mais pobres. E quando nós assumimos o governo, eu fiz um trabalho de um ajuste muito pesado na máquina pública, quer dizer, reduzir realmente a máquina pública, cortar mordomias, cortar aquilo que era supérfluo. E quando você organiza essa parte de, muitas vezes, despesas que não são necessárias ou não são prioridades para o cidadão, você consegue ir organizando. Fiz reforma administrativa, fiz reforma da Previdência, fizemos uma modernização da máquina pública, cortamos autarquias, diretorias. Então você vai, obviamente, reorganizando a casa, aí você consegue passar a ter dinheiro para fazer o investimento naquilo que é necessário. Então hoje o Paraná passou a ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil. Tanto é que os investimentos no Estado, investimentos públicos, nós estamos crescendo assim de forma exponencial em todas as áreas, na parte de urbanização, na parte de infraestrutura pesada, de duplicações de rodovia, obras no nosso Porto de Paranaguá, investimento que nós estamos fazendo numa série de áreas, por exemplo, como da educação e reformas de escola. Então, quando você consegue ter uma máquina pública organizada financeiramente, fiscal e financeira, automaticamente te abre um grande caminho para você fazer grandes investimentos e, em especial, um investimento que vai transformar a vida das pessoas. Então, o que eu vejo hoje no Brasil, mesmo com toda a dedicação que o ministro Haddad tem buscado ou tem demonstrado tentar fazer, mas tem uma oposição interna do próprio governo que muitas vezes até combate isso, essa falta de planejamento, esse cuidado com as contas públicas do Brasil, que acaba reverberando no mercado, nos investidores internacionais, porque ninguém quer investir num país que não tem condição de honrar os seus compromissos, né? E você só pode honrar os seus compromissos, né, no caso o poder público, se você tiver com as contas em dia. Não muda muito o que é a casa da gente, né? O pai de família, se ele tem um salário de 3 mil reais, se ele gasta 5 mil reais, ele vai quebrar. Ele vai entrar no cheque especial, ele vai entrar no juro do cartão de crédito, ele vai em algum momento fazer com que a sua casa vire num caos financeiro. Aí começa a ter problema de separação, começa a ter briga com os filhos, fica irritado, tem a chance de perder o emprego porque não tem um bom desempenho no trabalho. Então, as contas do governo é o mesmo cuidado que você tem nas contas de casa, senão vira baderna. É verdade, mas tem uma enorme resistência do corporativismo em abrir mão desses privilégios. Como é que você enfrentou isso politicamente? Talvez essa seja uma boa dica para o ministro Haddad. Olha, eu acho que nós temos que fazer... O governante, quando assume uma prefeitura, um governo do Estado, aí, né, no caso da presidência, tem que fazer uma opção. Ou você governa para a população ou você governa para sindicato. Eu fiz uma opção de governar para a população. Se você entrar com a cabeça de governar para sindicato, para atender os desejos do corporativismo dos servidores, você está ralado. Eu consegui, sem ficar dando aumento excessivo, sem complicar as contas do Estado, consegui modernizar a carreira de praticamente todos os funcionários
públicos do Estado, mas dentro de um planejamento, falando não, olha, isso não dá agora para fazer, não vou dar aumento agora, porque senão vai comprometer as contas. E se eu fosse na onda de sindicato para fazer média com o sindicato, possivelmente as contas do Paraná não estariam tão bem como está hoje. Então, o governante tem que optar, ou governa para a população, ou governa para o sindicato. Para os dois não dá certo. Que bom que você fez a boa escolha. E aí tem um ponto fundamental. Quando equilibramos o orçamento de um país, do Estado, permite recuperar a capacidade de investimento, que é exatamente o que o senhor falou. Hoje o Brasil tem a taxa de investimento mais baixa do mundo. Nós estamos entre os 20 piores países do mundo em taxa de investimento, ou seja, 15,9% é o que saiu agora o FMI recentemente. Isso é um desastre para um país. Nós somos hoje a metade do financiamento, da taxa de financiamento dos países emergentes. E você hoje no Paraná tem realmente condições incríveis de retomada de financiamento. Quando você tem esse dinheiro para o financiamento, como você decidiu as prioridades? Começou por onde? Por saneamento, por educação? Onde começou as prioridades do Paraná? A educação já começou logo no primeiro ano do meu governo. Eu assumi o governo do Paraná. O Paraná era 7º lugar em qualidade de educação pública. Nós éramos 7º no IDEB. Em 2 anos fomos para 1º lugar. Hoje a melhor educação pública do Brasil é do Paraná, com o maior investimento em segurança alimentar dentro das escolas. Hoje, por exemplo, uma criança, um aluno, um adolescente que estuda no colégio do Estado, ele comia proteína animal, comia carne uma vez por semana. Hoje ele come carne segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias. Frango, carne de porco, carne de peixe, carne bovina. E além disso, ele entra na escola, se alimenta, no intervalo se alimenta de novo e antes de ir embora, vai embora com a barriga cheia. À tarde a mesma coisa. Por que isso, Davi? Porque uma criança bem alimentada, ela se concentra melhor. Sim. Se concentrando melhor, ela aprende mais. Então, o rendimento dele na sala de aula melhora muito, automaticamente melhora as notas. Melhorando as notas, você melhora a qualidade, vamos dizer assim, do todo, né, da educação. E fizemos mudanças drásticas. Por exemplo, eu implantei educação financeira no currículo escolar das nossas escolas. Então, hoje, um jovem da escola pública do Estado do Paraná, ele aprende cooperativismo, associativismo, empreendedorismo, oratória e aprende educação financeira familiar, para ele ajudar o pai dele ou a mãe que não teve oportunidade muitas vezes de estudar, para cuidar das finanças de casa, para não entrar em juro, para não comprar aquilo que não precisa. Então, fazer uma organização financeira familiar, porque o Brasil ainda é um país muito endividado, as pessoas muito endividadas, porque às vezes não tiveram esse contato de aprender como gerenciar o seu orçamento familiar. E, além disso, fizemos um grande programa, na grade curricular de ensino de programação. Por que isso, Dávila? Nos próximos 10 anos, 65% dos empregos ou das profissões que ainda serão criadas são ligados à tecnologia. Então, de cada 10 profissões que ainda será criada em tecnologia. Então, nós estamos criando, eu tenho 500 mil alunos aprendendo programação dentro da sala de aula. Então, nós estamos criando um berçário de mão de obra para as empresas de tecnologias que estão vindo para o Brasil e para o estado do Paraná, para justamente dar a oportunidade a esse jovem ter uma renda salarial maior do que a média do brasileiro. Hoje, a média do brasileiro é R$ 2.300, mais ou menos. Hoje, o mercado de tecnologia paga de 5 a 15 mil reais para um programador. E hoje o Brasil tem mais de 400 mil vagas em aberto de profissional de programação na área de tecnologia. Então nós criamos um grande berçário para atrair esses investimentos e fazer com que essa mão de obra desse jovem, ele possa aí estar despontando nesse mercado que é com as grandes empresas do mundo que estão no Brasil. É verdade, governador. Aliás, o mundo do emprego está no mundo do conhecimento, portanto a importância da tecnologia. Agora, um dos dramas do Brasil nessa educação, principalmente no ensino médio, é a alta evasão de jovens da escola. Hoje nós temos 46% dos jovens que não terminam o ensino médio. Então, praticamente, ele nunca vai ter um emprego nesse mundo do conhecimento. O que o senhor fez no Paraná para reduzir esse número extraordinário de evasão, para reter o jovem na escola, para ele poder aprender essa questão do conhecimento e que isso seja uma ferramenta para ele conseguir empregos futuros? Eu acho que é criar esse ambiente que esteja adaptado à realidade do jovem de hoje. Qual é a taxa de evasão lá, só para saber? Hoje, a nossa média de presença é 91%. No Brasil, não chega a 70%. A nossa média de presença no ensino médio é 91%. É a maior média do Brasil, fruto de uma boa alimentação,
Isso atrai o aluno para ir para a escola, o aluno de baixa renda, mais humilde, ele quer se alimentar melhor, né, natural, um ser humano. Então, a escola dando essa opção de ter uma boa alimentação, isso é, sim, um chamariz para que ele venha para dentro da escola. E ele estando dentro da escola, isso fica mais fácil de fazer com que ele aprenda com mais qualidade. E isso não é uma ideia minha, viu, Dávila? Tudo que eu tenho buscado fazer, eu digo que eu não fico discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo no mundo que nós podemos trazer para cá? A Coreia do Sul, ela na década de 60 era o país mais miserável do mundo. E hoje é uma das maiores potências. E ela tinha um problema de educação, então eles fizeram um investimento pesado em educação. E eles, para atrair o jovem para dentro da escola, foi através da alimentação. Dando uma boa alimentação, o jovem queria comer melhor, porque na casa dele não tinha condição, e isso fez com que o jovem fosse para a escola. E na escola, ele aí segurava o jovem ali e trabalhava para colocar conteúdo e preparar esse jovem. No Paraná, nós fizemos a mesma coisa. Claro que também fizemos um trabalho de melhorar a grade curricular. Hoje você tem matemática gamificada, você tem ensino de programação, educação financeira, coisas que são da realidade do jovem, tecnologia, e automaticamente isso deixa o ambiente escolar mais atrativo. Então nós fizemos esse modelo que transformou e hoje está sendo referência para o país, e automaticamente já preparando esse jovem para ir para o mercado de trabalho. Não adianta ele entrar ali, aprender um conteúdo do currículo escolar que ele não vai usar para nada na vida dele, não vai usar para poder aprender uma profissão. Então, naquilo que realmente é a demanda para ele poder, logo que ele sair da escola, já entrar numa empresa e automaticamente tocar a sua vida, poder ter o seu rendimento, daqui a pouco ele vai casar, vai ter que ter dinheiro para cuidar dos seus filhos e aí fazer a sua história como cidadão. Bom, como a educação é um tema tão importante e para inspirar, inclusive, outros governantes, eu queria que o senhor tratasse de dois temas. O primeiro é a questão da gestão escolar, é algo fundamental. O senhor acabou de enfrentar uma resistência duríssima, pressão de sindicato contra o que ele chamava privatização da gestão das escolas. Mas o senhor foi lá e aprovou essa lei. Conta para o nosso ouvinte a importância da gestão escolar justamente para continuar tendo o melhor IDEB do país. Primeiro, o governante não pode, como eu falei, deixar o sindicato mandar, né? Historicamente, no Brasil, os sindicatos, em especial ligado a professores, que na verdade 90% dos professores nem fazem parte do sindicato, poucos que fazem aquele barulho, eles acabaram entrando dentro da máquina pública e dominando a gestão pública da educação. Lá, nós acabamos com isso. Eu tirei toda essa força sindical de dentro da Secretaria de Educação, colocamos gente técnica, preparada, bons pedagogos que conhecem a educação e fomos evoluindo em tudo isso que eu fui relatando para você agora há pouco. E evoluímos para outros modelos educacionais, Dávila, porque o cidadão que paga o imposto, por que ele pode ter só um modelo educacional? Então, lá no Paraná, o pai que paga imposto, se ele quiser colocar o filho dele numa escola cívico-militar, ele tem. O Paraná tem 302 escolas cívico-militar que eu fiz. Tinha 7 quando eu assumi. Hoje tem 302. Mas, eu quero colocar meu filho num ensino em tempo integral. Tem escola em tempo integral. Nós tínhamos 30 quando eu assumi, hoje nós temos mais de 600 escolas em tempo integral. Quero colocar na convencional. Tem a convencional também para ele colocar. E eu quero colocar ele agora no modelo que nós lançamos e hoje já está sendo replicado em vários estados do Brasil, que é o modelo da gestão privada. O que é isso? Nós temos os professores, que é do Estado, nós temos um diretor, que é do Estado, mas a gente traz uma empresa da área de educação filantrópica ou privada, ela vai participar de uma concorrência, e ela faz a gestão escolar, a gestão dos prédios, a gestão da parte física dessa manutenção, a gestão de também RH. Faltou um professor, ela tem que, no outro dia, na mesma hora, tem que ter um professor substituto. Então, ajuda a parte administrativa que toma tempo do diretor. O diretor não tem que ficar vendo boleto do que tem que pagar hoje, amanhã. O diretor tem que estar vendo dentro da sala de aula para saber se o professor que está ali contratado está dando uma boa aula para o seu aluno. Então, é uma filosofia. A Inglaterra já faz isso, Canadá já faz isso, Estados Unidos já faz isso, a Europa, vários países já fazem isso. Então, nós não estamos inventando nada, nós estamos trazendo aquilo de bom que outros países já avançaram e trazendo para cá. Só que existe uma resistência, porque você vai quebrando a força sindical, o sindicato não quer isso, ele quer o quê? Continuar tendo força para tomar dinheiro dos professores, para manter o sindicato. E aqueles diretores do sindicato que vivem desse dinheiro do sindicato. E nós lá fizemos um enfrentamento. Lá, sindicato não manda no Estado.
E como é que você atrai e forma bons professores? Porque, no fundo, tudo isso, nós precisamos de bons professores na sala de aula. Olha, eu estou mandando agora, inclusive essa semana, eu criei o Ganhando o Mundo Professor. Nós temos o Ganhando o Mundo Aluno, onde hoje eu tenho 1.200 alunos na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, fazendo 6 meses de intercâmbio. O melhor aluno em nota, o melhor aluno com presença e disciplina, ele participa de um concurso e ele vai fazer 6 meses de intercâmbio, o Estado banca. Todos os anos eu mando 1.200 alunos para esses países. E agora, nós, desde o ano passado, colocamos o Ganhando o Mundo Professor. Eu mando 100 melhores professores que participam também de uma concorrência, eles vão para a Finlândia e para o Canadá aprender o modelo pedagógico e também o modelo de gestão de escola, de sala de aula, para reforçar. E criamos o professor tutor, que é os melhores professores da rede, onde nós convocamos esses professores e eles dão tutoria para os demais professores na sua área. Então, qual é o melhor professor de matemática dos 20 mil professores que nós temos? É esse. Nós trazemos ele e ele dá o curso para os demais professores. Que ótimo, que ótimo. Governador, o senhor falou sobre investimento que é tão importante. E uma das coisas para melhorar a qualidade de vida da população, além da educação, nós temos de ter boa infraestrutura e bom saneamento básico. O Brasil acabou de aprovar um marco importante do saneamento e temos como meta a universalização do saneamento em 2033. Como estão os investimentos do Paraná em saneamento e se você vai atingir essa meta em 2003 em saneamento? Esse está no nosso cronograma, nosso planejamento de metas, né, de buscar atingir essa meta tão importante que é do marco do saneamento, que diz que até 2033. E o que nós estamos fazendo no Paraná? O Paraná tem a Sanepar, hoje passou a ser a maior empresa pública de saneamento, foi eleita a melhor empresa de infraestrutura do país. E agora nós fizemos um trabalho dentro do Estado de avançar de forma mais rápida para universalizar o quanto antes o saneamento básico no Paraná. A nossa meta é em 2027, então 6 anos antes daquilo que a lei determina, e ser o primeiro estado do Brasil a universalizar. Quer dizer, 2027 é a meta da universalização. A meta hoje o Paraná tem 100% de água potável nas 399 cidades do estado, e nós temos 83% de saneamento básico que é coletado. Desses 83, 100% é tratado. Porque às vezes você vê uma região que fala, eu coleto 70%, mas trata 20%. Então, 50%, 80% daquilo está indo para o rio de forma de esgoto. Então, aquilo que nós coletamos dos 83%, 100% é tratado. E a nossa meta com 4 PPPs que eu estou fazendo agora, eu já fiz uma, vou fazer mais 3 na Bolsa de Valores, que nós dividimos o Estado em vários consórcios. A ideia é que a gente tenha mais 4 bilhões de investimentos do setor privado, além daquilo que a Sanepar já investe, que esse ano vai ser 2 bilhões de reais que já está investindo, de chegar em 2027 com o primeiro estado do Brasil com 90% de saneamento básico, que seria a universalização do saneamento básico, e automaticamente atingindo uma meta importante para a saúde e para a qualidade de vida da população. Que espetáculo, vereador, que ótima notícia. Obrigado. Agora temos que tratar de um outro assunto fundamental, né? Um dos gargalos da retomada do crescimento econômico no Brasil é a questão de infraestrutura, a péssima qualidade da nossa infraestrutura. E o senhor vem investindo muito em infraestrutura. Conta um pouco para nós como é que vem sendo esse investimento em rodovia, nos portos, porque isso é fundamental, principalmente para escoar a safra do agronegócio, que é uma força econômica do Estado. Dávila, os países de primeiro mundo, eles não viraram primeiro mundo à toa, né? Teve todo um planejamento para isso acontecer. E se você pegar a história deles, todos só conseguiram dar um salto econômico quando fizeram um grande programa de investimento em infraestrutura. O que eu estou fazendo no Paraná desde 2019, quando eu assumi? Nós identificamos que o Paraná pode ser a central logística da América do Sul, ou o hub logístico da América do Sul. Por quê? Se você pegar o mapa do Brasil, o Paraná está no centro de um raio de 1.500 quilômetros, ele está no centro de 70% do PIB da América do Sul, que passa de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Então, por quê? Nós somos a ligação do Sul com o Sudeste, que é o maior mercado consumidor, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós somos a ligação do Sul com o Centro-Oeste brasileiro, que vem crescendo
absurdamente, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, Tocantins um pouco mais para cima, mas somos essa ligação do Sul com o Centro-Oeste e do Centro-Oeste para o Sul, vice-versa. E nós fazemos fronteira com o Paraguai e com a Argentina, que são 2 países importantes da América do Sul. Então, nós estamos bem nesse centro. Se nós estamos no centro geograficamente, é nada mais lógico que a gente ser a central logística dessa operação da América do Sul. E para isso a gente tem que começou a estudar todos esses investimentos. Então, por exemplo, o Porto de Paranaguá. Nós fizemos uma modernização na gestão do Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá foi eleito já por 4 vezes, estamos disputando a 5ª, por 4 vezes o porto mais eficiente do Brasil. Nós fizemos um grande programa de investimento em rodovia. Então, eu estou fazendo hoje 5... Só um pouquinho aqui. Essa parte do porto que é tão importante, como é essa eficiência do Porto Paranaguá comparado com os principais portos do mundo? Por exemplo, como Roterdã, que é uma referência. Estamos muito longe, apesar de ser um porto muito produtivo no Brasil, ou estamos, assim, chegando a esses níveis internacionais de eficiência? Não, a gente tem conseguido avançar, chegar perto dos padrões de qualidade, de velocidade na movimentação de carga deles, né? Hoje, por exemplo, o porto que tem um grande convênio com o Porto de Paranaguá é o Porto de Valência. Hoje o Porto de Valência elegeu na América do Sul o Porto de Paranaguá para ser o grande parceiro de negócio e também de gestão de tecnologia, de software, de governança. Então, isso tem feito com que o Porto de Paranaguá se destacasse. Nós fomos eleito o porto mais sustentável do mundo. Nós tivemos na COP, inclusive, o único porto do mundo dando palestra sobre sustentabilidade. Então, tudo isso atrai o investidor, porque o investidor quer o quê? Eficiência, quer responsabilidade ambiental também e, automaticamente, quer um ambiente que ele possa trabalhar, não tenha problema com tráfico de droga, problema de contrabando, problema que atrapalhe o setor privado que quer ganhar o seu dinheiro e pagar o seu imposto. Então, nós conseguimos avançar muito com o Porto de Paranaguá e agora eu estou fazendo uma obra lá, Dávila, que é uma obra de 600 milhões, a gente chama de Moegão, mas na verdade é uma nova chegada do trem no Porto de Paranaguá, onde ela faz um investimento gigante nessa área portuária de ferrovia. Nós vamos sair de 180 vagões dia de descarga para 900 vagões dia de descarga. Só essa obra vai ampliar em 30% o aumento de movimentação de carga do Porto de Paranaguá. Então, porto bem gerido e eficiente com grandes investimentos. Nós fizemos a concessão dos aeroportos de Foz do Iguaçu, que hoje tem a maior pista do sul do Brasil, vai começar a ter voo direto dos Estados Unidos e Europa, que é um ponto turístico importante do Brasil e é do Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu. Nós privatizamos o aeroporto de Londrina, com investimento de 200 milhões de reais agora, e o aeroporto de Curitiba, que vai receber o investimento da 3ª pista, que vai ser uma pista também com capacidade de carga e voos diretos dos Estados Unidos e Europa, para atrair também e facilitar a logística na parte aeroportuária. Então, fizemos eficiência do Porto de Paranaguá, a privatização dos portos, nós temos o projeto da Ferroeste, que é 1.300 quilômetros de ferrovia que vem de Maracaju até o Porto de Paranaguá, vai ser um grande corredor logístico para o Centro-Oeste brasileiro e também para atender o nosso estado de Paranaguá e o Paraguai, porque o Paraguai faz divisa com a gente, traz muito grãos também para o porto. E, além disso, a parte rodoviária. Então, o maior pacote de concessão rodoviária da América Latina, do México para baixo, é do Paraná. 3.300 quilômetros de rodovia que serão concedidas. São 6 lotes, dos 6, 2 lotes já foram concedidos, já está operando. Agora, em novembro, são mais 2 lotes e o ano que vem, os últimos 2 lotes. São 1.800 quilômetros de duplicações, 55 bilhões de investimentos privados em duplicação, pontes, viadutos, trincheiras e assim por diante. Esse é um pacote que é gigantesco e que vai fazer o Paraná estar no mesmo patamar do estado de São Paulo em termos de rodovia ou até melhor ao longo de 7 anos. Governador, com toda essa obra de infraestrutura, melhoria em educação, o Paraná vem crescendo muito economicamente. Aliás, é um dos principais polos do agronegócio do Brasil, né? Então, a vocação do estado natural é o agronegócio, né? E enquanto o Brasil não cresce, a economia brasileira vem se arrastando aí nos últimos 30 anos com crescimento medíocre, o Paraná cresceu quase 8% nesse último ano. Conta um pouco dessa vocação econômica para o agronegócio e como o senhor pretende alavancar isso ainda mais nessa geração de investimento e emprego no estado.
Ô Dávila, o Paraná, nós mudamos um pouco a visão sobre a questão do agronegócio, né? Que o Brasil é uma potência e é aquilo que nós temos que investir como matriz de base econômica do país. Essa é a nossa base econômica, é o agronegócio, e isso tem que ser cada vez mais investido. Mas nós mudamos a dinâmica. Nós não queremos apenas vender grãos para a Ásia. Nosso negócio é transformar o Paraná no supermercado do mundo. É isso que está acontecendo agora. Por quê? Porque esse modelo de extrativismo agrícola, que é você pegar lá, plantar a soja, pegar o grão, colocar num caminhão, mete no navio, coloca no navio e manda para a Ásia, manda para a Europa, isso não deixa emprego para a gente. Não gera mão de obra, gera pouca mão de obra. E quando você monta um frigorífico de frango, por exemplo, você pega essa soja, transforma ela em ração. Da ração você produz o frango. E esse frango vai para o abatedouro, você tem uma cadeia de geração de emprego absurda. Por exemplo, você pega um frigorífico, tem 9.500 empregos. Então você cria uma mão de obra. Essa mão de obra, obviamente, esse empregado, ele vai gastar no comércio, ele vai gastar no setor de serviço, ele vai viajar. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos as cooperativas do estado do Paraná, que o Paraná é o estado que mais tem cooperativas do Brasil. Além disso, outras empresas privadas do setor do agro, e que são as trades, que muitas vezes fazem compra e venda dessa commodity, e falam, olha, nós queremos industrializar o alimento. Nós não queremos mais vender soja, não queremos mais vender milho. Então, hoje o Paraná passou a ser o maior produtor de proteína animal. 37% do peixe de água doce, da tilápia, por exemplo, é produzido no Paraná. Nós somos o maior produtor de frango do Brasil, e tudo que o Brasil exporta, 40% é do Paraná. Nós somos hoje o segundo em carne suína, vamos ser o primeiro, já nos próximos 2-3 anos, com os 2 maiores abatedouros da América Latina. Um fica em Assis Chateaubriand e o outro fica ali na cidade de Carambeí, que é uma cidade importante ali próximo de Ponta Grossa. Então, tudo isso está fazendo com que o estado cresça muito. Nós crescemos o ano passado, como você falou, segundo as fontes do Banco Central, 7,8%, e o estado vem tendo um grande investimento nesse setor, justamente fazendo a industrialização do alimento, que é fazer com que ele saia embalado daqui, saia congelado, isso gera emprego, automaticamente você tem outros derivados do agronegócio, que vai para o cosmético, que vai para na área também de pet, que é muito forte, que vem crescendo muito. Então, e isso faz com que a gente gere muito emprego no estado. E não fique vendendo apenas a soja e o grão para outros países, que vai gerar emprego nos outros países. Então, a ideia do estado é se transformar o Paraná no supermercado do mundo. Então, nós vendemos lá tudo que você imaginar que possa estar dentro do mercado, nós estamos produzindo. Faz muito bem. Aliás, isso é o que a agricultura brasileira precisa, é aumentar o seu valor agregado. Exatamente. Eu costumo dar sempre o exemplo de que se nós exportarmos grãos de café, nós vamos conseguir aí $20 a R$20 o quilo. Se a gente exportar uma cápsula de café, vai para R$500. E é esse o dinheiro que a gente está deixando na mesa, exportando só commodity, não pensando em valor agregado. Exatamente, que é o que a gente tem buscado fazer no Paraná, é industrializar esse alimento para que o dinheiro fique aqui e a mão de obra também. Agora, governador, o senhor arrumou o estado do Paraná, bom crescimento econômico, melhoria em infraestrutura, educação, segurança, que é outro assunto que melhorou muito no Paraná. O senhor está preparado para ajudar a fazer isso no resto do Brasil? Olha, eu penso, Dávila, que eu tenho essa obrigação. Eu acho que a minha geração, eu sempre comento isso, a minha geração, hoje, a minha geração, está sendo governada pela década de 50, há 30, 40 anos. A minha geração, vamos dizer, a geração da década de 70, 80, nós temos a obrigação, e nós temos que parar de delegar para outras gerações mais velhas, nós temos a obrigação de assumir o país. E assumir o país não é no cargo de presidente, também, eu acho que isso também em algum momento tem que acontecer, mas é na governança das empresas, nas prefeituras, é nos governos estaduais, é nas secretarias, em tribunais de justiça. Nós temos a obrigação de assumir o país, porque senão é muito cômodo para a minha geração falar, esse pessoal não faz nada ou não fez nada, que eu acho que fizeram. O Brasil teve uma evolução ao longo dos 50, 100 anos, mas a nossa geração tem a obrigação de assumir o país e automaticamente ajudar o país a se modernizar. O Brasil tem que ser modernizado, o Brasil tem que aprender a cultura do planejamento. Tem um ditado que
Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Nós não podemos ter destino, nós temos que ter futuro, que é o que nós estamos fazendo no Paraná. Então, eu penso que eu, vindo de um estado, que é a quarta economia do país, que hoje passou a ser a referência na educação, a referência em sustentabilidade, fomos eleitos 2 vezes o estado mais inovador do Brasil, eu tenho a obrigação de inspirar a minha geração a poder se entregar também, se dedicar ao país para a gente melhorar esse Brasil. O presidente Biden acabou de abrir mão da presidência dos Estados Unidos, dizendo que precisava passar o poder para gerações mais novas. Dos 4 governadores hoje mais citados como presidenciáveis, o senhor Zema, o governador Tarcísio e Caiado, o senhor é o mais jovem de todos. O senhor está preparado para ser o presidente dessa nova geração para mudar o Brasil? Isso é uma pergunta difícil, porque tem um longo caminho, né? E não quero ter essa audácia. Eu acho que o preparo, em termos de gestão, é natural que eu tenha, porque já estou, vamos dizer assim, sendo experimentado há bastante tempo, né? Eu fui deputado estadual com 21 anos de idade, fui 2 vezes deputado estadual, fui 2 vezes deputado federal, líder de bancada, fui secretário de Estado, secretário de urbanização da cidade do meu estado, governador eleito e reeleito no primeiro turno com 70% dos votos. Então, esse teste já aconteceu. Até porque, Dávila, como o Brasil é grande, a gente não tem ideia das dimensões, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Paraná. O Paraná é maior que Portugal em território e número de habitantes. É verdade. Se você pegar o PIB do Paraná, soma o do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai, não dá o PIB do meu estado. É a quarta economia do país. Então, se você analisar, faz fronteira com 2 países, tem um porto, é o maior gerador de energia do Brasil. Então, se você analisar, cada estado é um pequeno país. Então, a gente já tem visão de política de fronteira, de relacionamento com outros países. Claro que sempre a experiência, né, acumulativa de equipe, de outras pessoas, e quando eu falo que a necessidade de uma nova safra não é só de idade, também é de cabeça, é de ideias, é de projeto que o país precisa. E talvez o principal, que é caráter. Então, eu acho que a gente está trabalhando muito para isso. Tem uma nova geração de governadores fantástica. O Brasil hoje, talvez o que está segurando o país essa safra de governadores, de bons governadores. Você pega aí que vários governadores tendo exemplos fantásticos de crescimento. Você pega o Mato Grosso crescendo muito, o Mato Grosso do Sul, você pega o Caiado em Goiás fazendo um trabalho brilhante na segurança pública, o Tarcísio aqui conseguindo modernizar a máquina pública. Enfim, acho que todo mundo tem alguma coisa de bom que está fazendo e que está ajudando o Brasil. Eu quero ajudar o meu país. Agora, governador, o grande problema aqui não é só uma questão de meritocracia, porque o senhor está fazendo um ótimo trabalho, também tem uma questão de conjuntura, ainda mais quando se trata de cargo majoritário como presidência da República, né? E o senhor pertence a um partido, o PSD, que é um partido que é, na verdade, um grande fiel da balança da política nacional. Então, uma hora está com a esquerda, outra hora está com a direita. Como é que você vê, principalmente, o papel do seu partido e dos partidos nesse jogo pró-modernização? Porque parece que os partidos, muitas vezes, eles querem manter o status quo ao invés de arriscar e ter uma postura mais ousada em apostar em candidaturas jovens como a sua. Olha, um grande partido só é um grande partido se tiver candidatura, né? Quando eu falo candidatura, não é só de presidente, é de governador, de prefeitos. Um partido ele só vale a pena existir se for para isso, para representar uma parcela da sociedade, por isso é partido, né? Representa parte da sociedade, e tem que ter candidatura, porque são as candidaturas que forjam e que apresentam lideranças para a sociedade, né? Que criam liderança para a sociedade. O PSD é um partido muito bem comandado pelo ministro Kassab, que fez muito rapidamente o PSD se transformar num dos maiores partidos do país, de forma muito organizada, bem planejada, com uma visão realmente sobre aquilo que é necessário de ter o equilíbrio da economia livre, mas também com um olhar social, da justiça social, né, do cuidado com os mais pobres, que é uma visão que eu também tenho. Então, eu vejo que o PSD, em algum momento, ele vai ter que se apresentar para a sociedade com um projeto nacional. Que temos grandes nomes, né? Nós temos aí o próprio presidente da Câmara, do Senado, que é o Pacheco. Nós temos o Carlos Favaro, que é senador, hoje ministro da Agricultura. Então, tem grandes nomes que, em algum momento, vão se apresentar para a sociedade. Agora, o problema, o PSD
fica sempre em cima do muro até o último momento para saber se vai apoiar o governo ou se vai se juntar com a oposição. E para juntar esses bons governadores em torno de uma candidatura presidencial competitiva, nós vamos precisar de tempo. O senhor acha que o PSD vai tomar essa decisão com certa antecedência, de saber para que lado vai? Eu acho que é um debate que o partido vai ter que fazer, e claro que também os atores que têm a possibilidade de ser candidato, vir a ser candidato ao presidente, tem que ter um bom desempenho também, algum tipo de performance em termos eleitoral, né? Nenhum partido vai parar para pegar uma pessoa com 1% na pesquisa, 2% na pesquisa, para bancar toda uma estrutura dessa candidatura. Então, acho que depende muito desses atores também de estar performando de alguma maneira, né? Se apresentando dentro dessas pesquisas, de estar com condições, e daí, obviamente, é um processo de convencimento. O partido também tem que ser convencido que o produto A ou B também vai representar bem o partido. Então, acho que é um processo natural. Governador, mas se o seu partido não estiver convencido que o senhor é um bom nome, e o senhor é um bom nome, a pergunta que não quer calar: o senhor deixaria o PSD para mudar de partido, para disputar a presidência da República por outra agremiação que acreditasse no seu potencial de ser um futuro presidente que pode mudar não só uma geração, mas o país? Olha, Dávila, eu prefiro gastar minhas energias todas buscando convencer o PSD que isso é importante, né? Se caso essa for a decisão lá na frente. Porque eu estou muito bem no PSD, estou muito feliz. O PSD tem um quadro de deputados maravilhoso, uma bancada de senadores muito forte, e eu acho que isso é um processo que a gente vai ter que discutir lá na frente para ver quem que vai ter a oportunidade de representar o partido. Mas eu quero preservar aí essa capacidade nossa de poder dialogar e construir um projeto para o país. Que bom. Então, melhor reformar o partido por dentro do que sair e tentar uma outra aventura. Convencer eles. Governador, outra pergunta que me parece muito importante. O senhor fez um excelente trabalho na segurança pública, e hoje a segurança pública é um dos maiores problemas nacionais, principalmente por causa do crescimento do crime organizado. O crime organizado é algo que vem colocando o Brasil em risco de se tornar um narco-estado se nós não agirmos de forma rápida. Como o senhor vem agindo na questão da segurança pública e, principalmente, nesse combate ao crime organizado, que o senhor tem uma fronteira, talvez uma das fronteiras mais porosas do Brasil, passa pelo seu estado? Verdade. Ô Dávila, nós estamos lá no Paraná no menor índice de criminalidade dos últimos 18 anos. Nós estamos diminuindo muito, fazendo um enfrentamento pesado, muita inteligência. Nós criamos uma estrutura da Polícia Civil e Militar muito robusta, com os quadros, com os melhores que nós tínhamos dentro dessas duas instituições, com um trabalho de inteligência fantástico. Tanto só para você ter uma ideia, Dávila, o Paraná hoje tem uma média de solução de crime em 74%. O Brasil não chega a 30%. Nós estamos com uma média de solução de crime de 74%. É o maior do Brasil das polícias civis. Se você pegar Curitiba, hoje nós estamos perto da casa de 80% de solução de crimes, em especial de homicídios. E como é que foi feita essa mágica? Isso aí, um diretor-geral da Polícia Civil altamente sério, comprometido, que já vem da inteligência, que é o Dr. Hockenbach, que é onde eu trouxe em 2019, e que montou toda essa estrutura. E, claro, organizando a Polícia Civil no sentido de você dar estrutura para eles. Fazia 30 anos que o Paraná não tinha delegado em todas as comarcas quando eu assumi. Hoje eu tenho delegado em todas as comarcas do estado, no mínimo um delegado, né? Cidades menores, enfim, comarcas menores, ou mais. Então fizemos uma contratação de 500 delegados, aumentamos os agentes de investigadores, criamos, né, a estrutura necessária para poder chegar nesse patamar de investigação. Tecnologia, software. Hoje nós temos viaturas que param do lado do carro e vê se a pessoa está com droga, faz um raio-x no carro. Tecnologia que os Estados Unidos usa, que a Alemanha usa. Então, fizemos esse tipo de investimento. Melhoramos também a carreira de todos os policiais para ser um incentivo para eles, conforme o crescimento deles na carreira e pelo trabalho por meritocracia. Fizemos uma reestruturação na Polícia Militar também. Melhoramos toda a parte de infraestrutura, ferramentas de equipamento, né,
pistola, fuzil, carro. Hoje o Paraná tem os 2 helicópteros mais modernos da América do Sul. O nosso helicóptero hoje ele tem um equipamento que é mais caro que o helicóptero, que numa floresta, à noite, só com o calor do corpo do foragido na floresta, ele consegue identificar onde está o foragido. Está fazendo uma transformação. Coloquei um helicóptero desse na fronteira ali do oeste do Paraná, divisa com o Paraguai, Foz do Iguaçu, Cascavel, e outro na capital, fazendo toda essa retaguarda também para o Porto de Paranaguá e Curitiba e região metropolitana. Então, fazendo todo esse trabalho muito forte de equipamento que é importante. Agora, isso tudo, Dávila, é enxugar gelo. Não adianta a gente mentir para a população. Se você não muda a legislação, você não vai conseguir zerar, ou quase zerar, porque você não consegue zerar a criminalidade, mas quase chegar num patamar admissível, vamos dizer assim, da criminalidade. Por quê? Hoje, o cara mata uma pessoa, ele pega 8 anos de cadeia, com 2 anos ele está solto. Nós temos casos do cara ser preso 40 vezes e ele volta para a rua. Quer dizer, isso é matar o trabalho do policial, isso é fazer o Estado gastar dinheiro à toa. Então, assim, nós não temos uma política de fronteira no país. O Brasil não produz arma, o Brasil não produz cocaína, não produz crack, isso tudo vem de fora, vem da Bolívia, vem da Venezuela, vem da Colômbia, vem de parte do Paraguai. Se nós não temos uma política de fronteira, como é que você vai segurar isso entrando aqui dentro do país? O que justifica você ter um quartel no centro de uma cidade de Curitiba, por exemplo? Esse cara tem que estar na fronteira. Então, se o governo federal não assume essa política de fronteira e não ajuda dentro do Congresso, que foi uma proposta do COSUD, dos governadores do Sul e Sudeste, do governador de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, nós fizemos a proposta para o Congresso, levamos lá para o Congresso, uma proposta de lei que possa deixar mais rígido a punição para esses bandidos. Porque o juiz fica muito cômodo, eu não posso dar uma pena maior porque a lei não deixa. Então vamos mudar a lei. Não adianta só o policial ficar lá trocando tiro com um bandido, prende, daqui a pouco ele está solto de novo. Então o país tem que parar de forma muito séria, porque nós temos situações em regiões do Brasil que já dominou a parte, inclusive, institucional, pública, desse narco-estado que você falou que em muitas regiões já está acontecendo. Parar para fazer um trabalho de mudança de lei com rigor na punição, né? Não ter dó de bandido, ter que realmente estar fora da lei, vai ser punido de forma rigorosa. E uma política de fronteira decente, que hoje o Brasil não tem. E cumprir plenamente a lei. Precisamos de uma nova lei de execução penal para fazer com que se cumpra, acabar com progressão de pena e que isso tudo vai diminuir a impunidade, isso que o senhor estava acabando de falar, que em 2 anos a pessoa está solta e volta à rua e volta ao crime, né? Exatamente. Mas, voltando aqui a um ponto importante, o governo insiste numa tese de centralização da segurança pública em Brasília, quando nós achamos que a coisa mais importante é coordenação melhor com os estados e municípios. Talvez uma centralização melhor até no uso de inteligência, né? Do governo federal, com Polícia Federal, CARF, Receita Federal, porque não é por aí que nós temos que atacar, né? A base do crime organizado. Como o Consul vai atuar para modificar essa PEC ou para fazer com que essa PEC de segurança que o governo quer aprovar seja algo para aumentar a coordenação e não centralização, como aventa muitas vezes o ministro Lewandowski? Por coincidência, o ministro Lewandowski, eu convidei ele, eu sou presidente do COSUD, nós fizemos um convite, ele vai estar dia 10 agora, nessa reunião que nós vamos ter do COSUD, que vai ser lá no Espírito Santo, justamente tratando sobre essa pauta. Ainda não foi apresentado na totalidade aquilo que o governo federal está sugerindo, né, de lei para o Congresso desse programa de segurança pública. Que, obviamente, se tiver, eu não vi ainda detalhes, mas se tiver qualquer tipo de enfraquecimento do poder dos governos estaduais em cima do comando da segurança pública, ele vai estar fadado ao fracasso. O que a gente espera é justamente isso, que o governo federal apresente uma proposta de coordenação de dados, de inteligência, né, das polícias estaduais poderem falar com as polícias federais e vice-versa, trocar informação de forma mais ágil. Hoje já faz isso, mas de poder trocar de forma mais ágil e até ter informações de banco de dados que muitas vezes fica restrito ou só aos estados ou só às instituições federais, e também uma política de fronteira. Você não vê uma proposta de política de fronteira, que é onde entra o problema.
Se você tem um maior volume de armas dentro do país, se tem um maior volume de cocaína, de drogas, onde está sendo vendido, você automaticamente está aumentando a força do crime de forma financeira, porque ele está vendendo isso, está ganhando mais dinheiro. Então, se você não tem uma política de fronteira que evite que entre, porque falar que não vai entrar, vai, mas tem que fazer um trabalho forte para evitar que essa podridão entre para dentro do país. Então, eu acho que essa é a solução. E leis que possam punir o fora da lei, o bandido. Porque vamos fazer a integração, vamos se ajudar, mas a lei continua a mesma, não vai resolver. E outra coisa importante, talvez para o COSUD insistir com o ministro, é a questão dos crimes transnacionais. Precisa ter uma política externa de cooperação com outras entidades organizacionais, porque a ramificação de organizações criminosas, como o PCC, já são ramificações internacionais. Então, também precisa ter uma atividade do governo quase como uma prioridade de sua política externa, né? Combater crimes transnacional, segurança cibernética, etc. Exatamente. Tem uma integração com outros países, né? Enfim, inteligência, tecnologia, política de fronteira e punição pesada. Ninguém quer ficar preso, ninguém gosta de ficar preso. Hoje o bandido volta para o crime porque ele chega lá e fala, daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu tô saindo, então eu volto para a criminalidade. Governador, além de governar, o que o senhor gosta de fazer nos seus poucos momentos de lazer? Eu sou um cara de pouco hobby, assim. Eu gosto muito de fazer churrasco. Nós temos uma tradição lá no Paraná de fazer muito churrasco. Churrasco com a família, com os amigos, com as crianças, tomar uma cervejinha no final de semana. Eu gosto muito de água. Então, onde tem tanque, beira de rio, eu gosto de pescar também, que é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai também, que é pescador, gosto de pescar. Sou muito mais do rural. Eu sou um cara mais rural. Então, eu gosto mais de sítio, de chácara, essas coisas. E o seu pai dá força política para sua carreira? Ele gosta. Ele, quando eu comecei na vida pública, ele não queria. Ele foi contra, né? Tem muita gente que acha que ele me incentivou. Ele e minha mãe foram contra. Porque a vida pública você expõe, né? Seu dia a dia. Você passa a ser vidraça, te xingam daquilo que você não é. É igual juiz de futebol, mais ou menos. Mas eu entendo que, quando eu entrei na vida pública, a minha consciência era muito de dar o retorno daquilo que o meu estado, em especial o Paraná, deu para minha família. Porque eu venho de uma tradição de uma família muito simples, né? Meu pai, eu tinha 4 anos, saiu desempregado de Jandaia do Sul, que é uma cidade pequenininha, e foi para Curitiba para buscar emprego. Então moramos de favor com a minha tia 2 anos, né? Depois ele trabalhou para comprar uma casinha. Então a nossa vida é uma vida parecida com o cidadão brasileiro, né? Da batalha do dia a dia. E o Paraná foi muito bom para minha família, né? Porque acreditou no meu pai. Meu pai, antes de ser conhecido no Brasil, ele foi famoso no Paraná, né? Ficou conhecido no Paraná através do rádio e da televisão regional. Foi o Paraná que fez com que ele Foi o Paraná que apresentou o Ratinho para o Brasil. Então, eu tenho esse amor, esse carinho pelo Estado, que meu pai também tem, e foi uma maneira de eu, como jovem, não dependendo da política, porque, graças a Deus, né, nós temos uma vida empresarial que nos supre de sustento, de poder me dedicar a poder colaborar com o meu Estado e agora colaborar com o meu país. E agora ele está orgulhoso do filho na política? Ele é um pai babão, né? Ele é coruja, então ele acha que eu sou o melhor governador do planeta, que sou, assim, o melhor político, o mais bonito, tudo para ele eu sou o melhor, mas é coisa de pai. Que bom, que bom, que bom. Ele incentiva. Então ele vai dar força se você for o nosso candidato a presidente da República. Nunca discuti isso com ele, mas ele é animado, ele é animado. Esse é tema para a próxima pescaria, hein, pô? Governador, o Brasil do futuro, uma das coisas que nós temos na política como um enorme problema, todo mundo só pensa na próxima eleição, no imediatismo. E isso é difícil fazer as grandes reformas estruturantes no país, porque muitas vezes não dá para colher o resultado na próxima eleição. Talvez nós vamos ter que colher daqui a 1 ou 2. Né? Então essa é a grande... O Brasil falta um planejamento estratégico, falta pensar na próxima geração. Né? Verdade. Como o senhor vê o Brasil... Vamos dizer, não no futuro longínquo, mas em 2030. Como o senhor vê o futuro em 2030 para os seus filhos? Que Brasil é esse? É possível sonhar? Ou vai ser o Brasil desse desespero que nos últimos 30 anos não cresceu
e a sua geração, uma geração que nunca viu crescimento econômico. Você escutou o seu pai falar da época do Juscelino, da época do milagre econômico, mas desde que o senhor nasceu nunca cresceu o Brasil. Isso é muito difícil para reter jovens num país que nós precisamos de talento. Como é que o senhor vê esse Brasil para 2030? Qual é a conversa que você tem no churrasco com seus filhos, falando assim, acredita no Brasil porque nós vamos ter um país melhor? Não, eu penso que o Brasil tem oportunidades, né, de dar um salto. Eu acho que você falou muito bem, falta planejamento. Fazer o que os asiáticos fazem há décadas ou séculos, né, de pensar o futuro. Eu tenho uma experiência, eu fui 4 vezes para a China. Uma delas eu fui na China conhecer política para os idosos. A China, em 2050, vai ter 500 milhão de idosos. Eles já estão pensando como eles vão alimentar esses idosos, porque muitos não vão ter mais os filhos foram embora, vão ser viúvos e assim por diante. O Estado, no mínimo, vai ter que dar condição de segurança alimentar para esses idosos. Então, em 2050, isso foi 2017, mais ou menos. Em 2050, eles já estavam pensando, em 2017, eles já estavam fazendo um trabalho de como vão alimentar os idosos em 2050. Então, essa capacidade com os asiáticos, né, os japoneses, chineses e os próprios europeus, acho que os americanos também fazem muito isso, de pensar décadas, é o que o Brasil tem que fazer. Você falou bem também, essa questão de pensar só no mandato. Eu vou fazer o meu mandato, o próximo que vier que se vire. Esse é um problema. Então, eu acho que a minha geração já vem com essa cultura do planejamento, de pensar a médio e longo prazo. O Brasil, Dávila, nós temos que ser para o Ocidente a opção do mundo do que foi os chineses até poucos anos atrás, que é a fábrica do mundo. O Ocidente não quer mais depender comercialmente, nem de forma fabril das fábricas, dos chineses. O Brasil tem condição de ser essa opção, porque nós somos um país com uma abundância em energia, nós temos uma boa mão de obra, o brasileiro gosta de trabalhar, nós temos esse DNA do trabalho, nós temos área para poder trazer indústria. O Brasil tem espaço físico, coisa que a Europa não tem mais, coisa que boa parte da Ásia não tem mais. Nós temos espaço físico para trazer grandes investimentos. E o Brasil tem um potencial justamente de ter uma comercialização com o mundo inteiro. Nós não somos inimigo de ninguém e nem devemos ser. Nós temos que ser amigo de todo mundo. Quem quiser negociar com a gente comercialmente, nós vamos ser. Parar de ficar entrando na discussão de guerra da Ucrânia com Rússia, de Israel com Hamas, isso não vai resolver o nosso problema. Nós temos que ser amigo de todo mundo, vender para todo mundo e trazer investimento de todo mundo. É o que eu penso, assim, de forma muito rápida, naquilo que a gente pode dar um salto de desenvolvimento econômico. Nós temos que interiorizar o Brasil. Nós temos que fazer com que o Brasil cresça no nosso centro-oeste, na parte norte do Brasil, fortalecer o Nordeste. Então, o Brasil tem muito potencial. Tem que organizar, só organizar. Fazer um Estado eficiente, como o senhor acabou de fazer no Paraná. Fazer um simples bem feito, não precisamos inventar a roda. Governador Ratinho Júnior, um grande prazer tê-lo aqui. Tenho certeza que a nossa audiência conheceu melhor um dos grandes políticos brasileiros, porque nós temos que contar aqui também o lado bom da política, né? Geralmente a imprensa conta o lado ruim, e nós precisamos entender a importância da política para mudar o destino do Brasil e melhorar a vida das pessoas. E certamente o senhor tem um caso de grande sucesso no Paraná. Parabéns pela sua gestão e ficamos muito honrados de tê-lo aqui na Conversa com o Dávila. Obrigado, Dávila. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na estreia do seu programa. Fiquei muito feliz pelo convite de ter tido a honra de ser o primeiro entrevistado. Boa sorte, que Deus continue te dando muita saúde e inteligência para poder ajudar, inclusive, a pensar o Brasil. E obrigado pela oportunidade a todos que nos assistem e convidar. Se você está pensando em investir, abrir uma indústria, alguma empresa, nós estamos aqui no Paraná aberto a poder recebê-los. E olha, eu dou o telefone do Ratinho Júnior depois, quando você for abrir uma empresa. Olha, a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer sua assinatura aqui no nosso site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, onde em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. As narrações e coberturas históricas estarão disponíveis para o assinante. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entre lá em www.jp.com.br e faça a sua assinatura.
Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Conversa com o Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.